Fala galera, professor Sandro Marques para mais uma aula maravilhosa nesta quinta-feira. Gente, o nosso objetivo hoje será estudar eletricidade e nós vamos começar com o conceito de corrente elétrica e as leis de Ohm, perfeito? Então vamos nessa, sem perder tempo. Bom, o que é corrente elétrica? O que é isso? Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Ô Sandro, como assim movimento ordenado? Vocês vão entender daqui a pouquinho. E quais são os portadores de carga elétrica? Elétrons e íons. Ô Sandro, prótons têm carga elétrica, por que você não os colocou aqui? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Muito bem. Então imaginem vocês aqui um condutor, um fio condutor, né, que tem um formato cilíndrico. E uma característica importante de um condutor é que ele tem muitos elétrons livres. E o que são elétrons livres? São aqueles elétrons que podem se mover com extrema facilidade. A minha pergunta é, como é que esses elétrons estão nesse fio? Observe que esse fio não está conectado a nada. Esse fio, ele está isolado, perfeito? Ele não está conectado a nada, ele está solto. E aí, como é que esses elétrons estão? Eles estão em repouso ou estão em movimento? Então, para essa primeira pergunta, eles estão em movimento. Só que esse movimento ele é totalmente desordenado. Vejam só aqui. Por exemplo, esse elétron, ó, ele está se movimentando para cá, já esse elétron está se movimentando nesse sentido, esse elétron aqui está se movimentando para cá, esse elétron nesse sentido. Observem que esses elétrons estão se movimentando de forma totalmente aleatória. O movimento deles é dominado pela agitação térmica. Então não há nenhuma razão para dizer que existem mais elétrons se movimentando num sentido do que em outro. Então, como o movimento deles é totalmente aleatório, não temos uma corrente elétrica aqui. Por quê? Porque a corrente elétrica, meus amores, é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica, nesse caso específico, dos elétrons. Perfeito? Tranquilo? Mas e se eu, olha só, e se eu pegar esse mesmo fio e conectar a um gerador de eletricidade como essa pilha? Observem que nós temos aqui uma pilha, o lado esquerdo dessa pilha, ó, é o terminal positivo e o lado direito da pilha é o terminal negativo. Aí eu vou conectar um fio, ó, do terminal positivo para o lado esquerdo do fio e do terminal negativo para o lado direito desse fio. Quando a gente conecta um gerador de eletricidade a um fio condutor, o que vai acontecer? Olha que interessante. É gerado um campo de energia chamado campo elétrico. O que gera o campo elétrico é a carga elétrica. Então esse gerador gera um campo elétrico e esse campo elétrico sempre flui do terminal positivo para o terminal negativo. Inclusive essa setinha verde aqui mostra, ó, o sentido do vetor campo elétrico. Ora, quando a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Mas quando a carga é negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Então observem que se o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica vai apontar para a esquerda, obrigando todos esses elétrons que antes tinham um movimento totalmente aleatório a se movimentarem de forma ordenada. Percebam que todas as setinhas agora apontam para o lado esquerdo. Então, se nós temos um movimento ordenado de elétrons, nós temos uma corrente elétrica. Por isso que eu defini corrente elétrica exatamente dessa maneira. É o movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Nesse caso específico, quais são os portadores de carga elétrica? São os elétrons. E aí eu já quero que você entenda uma coisa importante. Em materiais sólidos, em condutores sólidos, só pode haver movimentação de elétrons livres. A corrente elétrica é feita exclusivamente de elétrons livres. Agora, em soluções aquosas, nós podemos ter movimentação de íons, tanto positivos quanto negativos. Um exemplo disso na química é a eletrólise. Então você pode ter movimentação tanto de íons positivos quanto de íons negativos, que são os cátions, né, os íons positivos, e os ânions, que são os íons negativos. Perfeito? Agora uma dica muito importante para você. Prótons, cuidado, prótons estão fortemente ligados ao núcleo de um átomo.
Se você encontrar uma questão aí dizendo que um corpo ganhou ou perdeu prótons, ele se eletrizou positivamente porque ele ganhou prótons, ele se eletrizou negativamente porque ele perdeu prótons, isso está totalmente equivocado. Porque os prótons estão presos ao núcleo pela mais intensa força da natureza, que é a força nuclear forte. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Sandro, quer dizer que nós temos uma corrente elétrica aqui, né? Isso, exatamente. Mas como é que nós podemos calcular a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica, o cálculo dela é feito da seguinte maneira. Vamos imaginar uma seção transversal nesse fio, que eu vou desenhar aqui nessa figura. Vamos imaginar uma seção transversal aqui que tem uma determinada área. Muito bem. Como é que nós calculamos a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica, que eu vou representar pela letra I, vai ser a razão entre duas coisas. A carga que flui através dessa seção transversal e o tempo que se gasta para isso. Então, a partir de agora, I é igual ao módulo de ΔQ sobre ΔT. Não esqueça que o módulo da carga, se o módulo da carga não for informado, ele pode informar o número de elétrons e a sua carga elementar. Aí ΔQ vai ser dado por N vezes o módulo de E, onde E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de medida da carga elétrica e esse N aqui vai ser o número de elétrons, tá? Então eu vou escrever aqui, N vai ser o número de elétrons. Na verdade, o número de portadores de carga, né? Como estamos falando de elétrons, então vai ser o número de elétrons. Perfeito? Perceba que não existe meio elétron, não existe uma fração de um elétron. Então, obrigatoriamente, esse N vai ser um número inteiro. Então, N vai ser igual a 1, 2, 3, 4, milhão, bilhão, enfim. É assim que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica. Mas, Sandro, a corrente elétrica é medida em que unidade? Bom, a carga elétrica ela é medida em Coulomb. O tempo é medido em segundo. Então, a partir de agora, nós vamos chamar Coulomb por segundo de ampere. Ampere, cujo símbolo é um A maiúsculo. E aí eu já vou dar uma dica muito importante aqui para vocês. Ampere é uma palavra de origem francesa. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, ó, eu encontrei uma corrente elétrica de 3 amperes. Né? Ou então você vai comprar uma bateria e lá o cara, o dono da loja, pergunta para você, tá, mas você quer uma bateria de quantos amperes? Está errado. Como ampere é uma palavra francesa, há muito tempo o S deixou de ser pronunciado na França. Você continua escrevendo S, mas você não o pronuncia. Então, apesar de você escrever, né, ampere com S no final, você nunca pronuncia. Então, o correto é você dizer 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, mas quando for no plural, não esqueça de escrever o S. Foi uma evolução da língua francesa que permitiu com que o S não fosse mais pronunciado. Beleza, galera? Tranquilo? Outra dica aqui importante para vocês. Geralmente, atenção, a corrente elétrica, a intensidade dela é um pouco baixa. Então vai ser muito comum a utilização de alguns submúltiplos, por exemplo, miliampere, que significa 10 a menos 3 ampere, microampere, que significa 10 elevado a menos 6 ampere, nanoampere, que significa 10 elevado a menos 9 ampere, e por fim, picoampere, que significa 10 elevado a menos 12 ampere. Perfeito? Só mais uma dica final. Essa fórmula da corrente elétrica, ela só pode ser usada se a intensidade da corrente elétrica for constante ou se for dado o valor médio dessa corrente elétrica. Perfeito? Show de bola? Muito bem. Gente, agora olha só que importante, a chance de isso cair na sua prova é muito grande. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de uma bateria de um aparelho de celular e ela tem aqui algumas informações importantes e uma delas está exatamente aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Vou trazer aqui para vocês. Nós temos 2.000
O que significa isso? Que informação é essa? O quão importante ela é? Repito, chance de uma situação dessas cair na sua prova é muito grande. Bom, o que seria isso? 2000 mAh. Vamos descobrir? Muito bem. Olha só. Primeiro, eu vou repetir aqui o número 2000. Logo em seguida, vocês estão vendo um M, né? Esse Mzinho aqui significa mili, então isso vale 10 a menos 3. Aí eu vou repetir o A, perfeito? E aí nós temos H de hora. Ora, uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Logo em uma hora, nós vamos ter 60 vezes 60, 3.600 segundos, perfeito? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse 10 a menos 3 com esses 3 zeros aqui. Então, isso vai ser igual a 2 vezes 3.600 ampere segundo. Mas eu acabei de mostrar para vocês que ampere segundo é coulomb, é unidade de medida de carga elétrica. Então, isso significa que 2 vezes 3.600 vai dar 7.200 ampere segundo, e 7.200 ampere segundo é 7.200 coulomb, ou seja, essa informação que vem na bateria do celular de 2.000 mAh não é a corrente, não é o tempo, é a carga que a bateria pode fornecer para o funcionamento do seu aparelho de celular. Então você pode muito bem encontrar uma questão dessas e ela pode ser teórica. Ela pode te dar uma imagem dessa e perguntar o que isso significa. Você já fica ligado que essa informação é a carga elétrica. Daí ele pode perguntar também o que isso significa e pode também pedir para você fazer uma conversão. Ó, se isso aqui é carga elétrica, quanto vale essa carga elétrica na unidade do sistema internacional? E a unidade do sistema internacional é o coulomb. Show de bola, galera? Perfeito? Muito bem. Vamos embora. Atenção. O que são resistores? Certa vez eu fui, o chuveiro lá de casa parou de funcionar, e eu fui comprar um resistor. Cheguei na loja, pedi, tirei uma foto da ducha, cheguei lá para o rapaz, para o vendedor, e pedi um resistor da ducha tal, expliquei para ele. Só que ele não entendeu. Ele ficou olhando assim para mim e disse, resistor? Aí quando eu mostrei a foto para ele, aí ele disse, ah, rapaz, você quer uma resistência? Gente, resistência, o que eu fui comprar não é a resistência elétrica. A resistência elétrica é uma propriedade. O que você compra é um resistor. Qual é a função de um resistor? Resistores são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica. No chuveiro elétrico da sua casa, a água sai aquecida, porque lá dentro, claro, se o chuveiro não for a gás, se ele for elétrico, a água é aquecida porque lá dentro existe um resistor. E a função do resistor é transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, em calor. Esse fenômeno recebe o nome de efeito Joule, tá? Então anota aí, efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor. Os resistores podem ser tem vários tipos de resistores. Esse que eu acabei de mostrar para vocês é um resistor que é usado em placas de circuito. Observe que não tem nenhuma informação sobre o valor da resistência elétrica desse dispositivo. Mas se vocês observarem, tem faixas coloridas, ó. Essa aqui é marrom, essa aqui é preta, essa aqui é vermelha e tem uma quarta que é dourada. Então existe um código de cores e através desse código de cores você pode descobrir a resistência desse dispositivo. Já pensou uma questão dessas na sua prova? Mas é claro que você não tem que decorar. Esse código de cores seria informado para você, iria explicar, então você iria resolver o problema tranquilamente, tá? Mas é através desse código de cores que a gente descobre a resistência elétrica desse dispositivo. A propósito, o que é resistência elétrica? Vamos relembrar? É uma propriedade associada à dificuldade que a corrente elétrica encontra ao atravessar um condutor. Por isso que toda vez que a corrente atravessa um resistor, a energia elétrica vai se transformar em calor. Gente, olha que interessante. Olha só
como é o resistor do chuveiro elétrico. Ele tem uma forma de uma espiral, a forma de uma molinha, e se vocês observarem, ele tem 3 conectores. E esses conectores, eles estão diretamente ligados ao fato da água sair mais quente ou sair mais fria. Nas aulas de potência elétrica, eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que funciona esses terminais, como é que funciona um chuveiro elétrico. Mas por hora, eu trouxe aqui apenas para vocês 2 exemplos de um resistor e qual é a função dele. Show de bola? Muito bem. Chegamos agora às famigeradas leis de Ohm. Para que servem as leis de Ohm? Acabei de dizer para vocês que todo resistor, todo condutor apresenta uma propriedade chamada resistência elétrica. E o que é isso? A resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica encontra ao atravessar um condutor. Quando os condutores têm uma resistência baixa, a corrente elétrica atravessa sem muitos problemas. Quando a resistência é mais alta, ela vai atravessar com problemas. Perfeito? As leis de Ohm, qual é o objetivo das leis de Ohm? É determinar a resistência elétrica. São 2 as leis de Ohm. A primeira lei diz o seguinte: a diferença de potencial nos terminais de um condutor é igual ao produto de sua resistência elétrica pela intensidade da corrente que o atravessa. Ô Sandro, o que é diferença de potencial? A diferença de potencial é a capacidade de gerar corrente elétrica em um condutor. E esse termo é muito familiar. Talvez você o conheça mais por tensão, voltagem, DDP. Por exemplo, quem mora em Minas Gerais, vocês de Minas Gerais, sabem que a tensão aí é de 110 volts. Perfeito? Então, esses 110 volts é a diferença de potencial, é a tensão, é a voltagem. Voltagem não é um termo muito correto, mas ele é usado. Então, isso significa a mesma coisa. Então, a diferença de potencial nos terminais de um condutor é igual ao produto de sua resistência elétrica pela intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Gente, eu vou mostrar para vocês agora, simplesmente, a fórmula mais utilizada, talvez, nessa prova. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que U é igual a R vezes I. O que é esse U? Esse U é a diferença de potencial, é o símbolo da diferença de potencial. Nós representamos por U, alguns livros utilizam V. R é a resistência elétrica, R é a resistência elétrica, R é a resistência elétrica, e I é a intensidade da corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Tudo bem? Intensidade da corrente elétrica. Então, U é igual a R vezes I. Essa é, em resumo, a primeira lei de Ohm. Vejam que é uma forma empírica de você determinar a resistência elétrica de um condutor. O que é que você faz? Você submete um condutor a uma DDP, mede a corrente que passa por ele. Então, se você pegar essa DDP e dividir pela corrente, você tem a resistência elétrica desse condutor. Mas vem cá. Entendi, Sandro, que isso é uma forma empírica, uma forma prática de encontrar resistência elétrica. Mas e se eu quiser prever? E se eu quiser saber a resistência elétrica de um material sem saber essas informações? E eu vou mais além. Se eu quiser projetar um fio para um circuito que tenha uma determinada resistência elétrica, quais são os parâmetros que são envolvidos nessa situação? Do que depende a resistência elétrica? Vamos descobrir? Pronto, isso é o objetivo da segunda lei de Ohm. E o que é que diz essa lei? Vejam só. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de sua seção transversal. Sandro, como assim? Bom, imaginem vocês que nós temos aqui um fio que tem um formato cilíndrico. Observem que esse fio tem uma área, que eu vou chamar de A, e possui um comprimento que eu vou chamar de L. Do que depende a resistência elétrica? Muito bem.
Então, a segunda lei de Ohm nos diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional, isso quer dizer que existe um fator de proporcionalidade, que eu vou representar pela letra grega Rho, isso não é um P, é uma letra grega Rho, vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa. Então, é diretamente proporcional ao comprimento desse condutor, o que significa que quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica, quanto menor o comprimento, menor a resistência elétrica, e é inversamente proporcional a essa área aqui, ó, que é a área da seção transversal desse fio. Então, é assim que nós encontramos a resistência elétrica. Então, vejam, a resistência elétrica de um condutor depende de três coisas. Primeiro, Sandro, eu já sei que L é o comprimento, que A é a área. Mas o que é essa letra grega Rho? Essa letra grega Rho, nós chamamos isso aqui de resistividade elétrica do material. Resistividade elétrica do material. Ô Sandro, eu acredito que materiais diferentes têm resistividades diferentes. Eu vou poder decorar isso? Claro que não. Não se preocupem, essa informação vai ser dada para vocês. Se o material for cobre, a resistividade do cobre vai ser dada para você calcular a resistência. Ou ele vai dar a resistência, o comprimento e a área para você encontrar a resistividade do material. Perfeito? Tranquilo? Por exemplo, um tipo muito comum de problemas que podem cair no Enem sobre isso aqui é ele te dizer que um material apresenta uma certa resistência elétrica, um certo comprimento e uma certa área. Se você tem a resistência, tem um comprimento e tem a área, você vai achar a resistividade. Mas lá no problema ele vai te dar uma tabela com 5 materiais e suas respectivas resistividades e vai perguntar que material está sendo usado. Então é só você calcular a resistividade, ir lá na tabela e ver qual é o material que corresponde a essa resistividade que você consegue resolver tranquilamente o problema. Mas, gente, mensagem essencial aqui na segunda lei. Veja que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, vamos lá. Maior comprimento, maior resistência elétrica. Menor comprimento, menor resistência elétrica. E ela é inversamente proporcional à área. O que isso significa? Maior área, menor resistência. Menor área, maior resistência elétrica. Perfeito? Ela depende de 3 parâmetros. O material que constitui o fio, seu comprimento e a sua área, ou seja, a área da seção transversal. Show de bola, galera? Tudo certo? Vamos embora agora resolver algumas questões? Vamos nessa. A partir de agora, vamos resolver questões extremamente importantes, questões extremamente relevantes. Então, quero que vocês foquem muito aqui para que vocês possam tirar isso aqui de letra, eu não tenho dúvida nenhuma. Beleza? Vamos nessa? Galera, começamos aqui com uma questão, acreditem, muitos estudantes não conseguiram resolver essa questão, porque por isso que eu fiz questão de mostrar logo para vocês no início da aula. Qual foi o problema? Muitos estudantes, porque eles pensam da seguinte maneira: eu estou em casa, aí eu vou ligar um interruptor e aquela lâmpada liga quase que instantaneamente. Eu vou desligar o interruptor e a lâmpada vai desligar quase que instantaneamente. Ora, se ao ligar o interruptor uma corrente elétrica vai percorrer esse fio e vai ligar essa lâmpada, então o que é que os estudantes pensam? Pô, esses elétrons devem se mover muito rapidamente, eles devem se mover próximos à velocidade da luz. Muito pelo contrário, esses elétrons se movem de uma forma extremamente lenta. Acreditem, eu vou ficar aqui de lado e vou dar uma ideia para vocês. Os elétrons que compõem a corrente elétrica, acreditem, eles se movem com uma velocidade menor do que a velocidade que eu estou desenvolvendo agora. Vocês acreditam? Então, não esqueçam disso. Os elétrons se movem lentamente. Ô Sandro, e por que essa lâmpada liga tão rapidamente? É disso que o problema está tratando. Vejam só. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar à chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica. Ao
atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que? Letra A. O fluido elétrico se desloca no circuito. Em primeiro lugar, não existe essa história de fluido elétrico, né? O que existem nos fios de um circuito são elétrons. E esses elétrons não são rápidos, eles são extremamente lentos, eu acabei de dizer isso para vocês. Letra B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Elas vão atravessar, elas vão percorrer os fios desse circuito. Mas essa não é a explicação, até porque essas cargas negativas se movem lentamente. Letra C. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Claro, mas não é a justificativa, elas se movem lentamente. Agora olha a letra D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. É como se fosse assim. Deixa eu explicar isso para vocês de forma bem clara. Suponha que nós temos aqui elétrons nesses pontos. Então aqui, ó, essas bolinhas com uma carga negativa. Quando você liga o interruptor, um campo de energia chamado campo elétrico, que se propaga praticamente à velocidade da luz, atinge todos esses elétrons, obrigando-os a se movimentarem. Ou seja, é como se esse último elétron entrasse em movimento no mesmo instante que esse. Vamos ver uma coisa mais simples para vocês entenderem. Imagine que você vai colocar uma mangueira numa torneira, tá? Aí vai abrir o registro e a água vai começar a fluir, certo? Aí você vai fechar essa mangueira. Não vai ter água em todos os pontos. Pronto. Quando você liberar seu dedo aqui, não vai jorrar água, mas essa água que está jorrando veio agora lá da torneira? Não. Vocês concordam que todas as moléculas de água estão se movendo? Entendem? Pronto. O campo elétrico, os elétrons funcionam da mesma forma. Quando você liga o interruptor, não é que um elétron vai sair do interruptor viajando à velocidade da luz e vai ligar a lâmpada. É que nós já vamos ter elétrons em todos os pontos do fio. Como o campo elétrico viaja praticamente à velocidade da luz, ele obriga todos esses elétrons a se movimentarem de forma ordenada e quase de maneira instantânea. Beleza, galera? Tranquilo? Letra E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Claro que não. A resposta correta é a letra D. E atenção, caso ele tivesse dito aqui que são as cargas positivas que se movem, aí é que está errado, porque nos condutores nós temos apenas a movimentação de elétrons livres. Show? Muito bem, essa foi a questão número 1. Vamos agora para a questão número 2, e a questão número 2 diz o seguinte, vamos nessa, olha só. Questão 2 diz assim: existem no mercado diversos tipos de pilhas, tais como as pilhas AAA e AA, conhecidas como palito e pequena, respectivamente. Apesar de apresentarem a mesma força eletromotriz de 1,5 volt, gente, força eletromotriz, nesse caso aqui específico, vai ser a mesma coisa que a diferença de potencial, tá? Isso se o gerador for ideal. Se não for, lá na frente eu vou mostrar a diferença para vocês. Elas diferem na capacidade de armazenar carga elétrica. Essa capacidade determina por quanto tempo uma pilha pode funcionar e assim ser expressa, por exemplo, na unidade miliampere-hora. Acabei de dizer para vocês que isso aqui é a unidade de carga elétrica. Assim, se uma pilha armazenar 1 miliampere-hora e fornecer uma corrente de intensidade constante igual a 1 miliampere, ela vai funcionar durante 1 hora. Perfeito? Show? Muito bem. Então, vamos ao comando. Considere que uma pilha palito AAA, quando nova, armazena 800 miliampere. Olha a informação. Ele deu a quantidade de carga armazenada nessa pilha, 800 miliampere, de carga elétrica. Se essa carga for expressa em coulomb, que é a unidade de medida para carga elétrica no sistema internacional, né? Ele diz aí, unidade do sistema internacional, obteremos o valor, ou seja, ele quer que você transforme essa carga que está em miliampere-hora para
Coulomb. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Muito bem. Então, essa carga é de 800 miliampere-hora. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte. ΔQ vai ser igual a 800 vezes mili, significa 10 a menos 3. Mili significa 10 a menos 3. Aí você repete o A e vai transformar de hora para segundo. Cuidado, viu? É muito comum você achar que uma hora, né, você vai responder rapidamente, eita, uma hora tem 60 segundos. Não, uma hora tem 60 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, em uma hora, nós vamos ter 3.600 segundos. Vou lhe dar uma ideia aqui bem tranquila. Veja só. Você está vendo esse 10 a menos 3 aqui? Você pode cancelar sem medo com 3 zeros aqui. E, por exemplo, 2 zeros ali do 3.600 e um zero daqui não tem problema nenhum. Então, isso significa que essa carga vai ser igual a 80 vezes 36 ampere-segundo. Mas aí, lembra que eu falei que a intensidade da corrente elétrica é o módulo da carga sobre o tempo? Né? E que a unidade de medida da corrente elétrica é a unidade da carga, que é Coulomb, sobre o tempo, que é segundo, e que a gente chama isso aqui de ampere. Então, eu chego à conclusão, então, como isso aqui significa ampere, então eu chego à conclusão que 1 ampere é igual a 1 Coulomb por segundo. Então, segundo está dividindo, passa para lá multiplicando, então eu chego à conclusão que ampere vezes segundo corresponde a Coulomb. Então, se vocês observarem aqui, ampere segundo significa Coulomb é igual a Coulomb, então essa carga vai ser igual a... Então, o que é que você precisa fazer agora? Você precisa multiplicar 80 vezes 36. Então, basta você pegar 36 e multiplicar por quanto? Você vai pegar 36 e multiplicar por 8, depois você acrescenta um zero, né? Então, 8 vezes 6, 48, sobra 4. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Aí você vem aqui, acrescenta um zero e chega facilmente a uma carga de 2.880 Coulomb. Resposta correta, letra C de casa. Olha, isso é um tema muito forte para a sua prova, viu? Essas questões que podem mostrar uma bateria de um carro. Já pensou uma questão aí no seu Enem com uma bateria de um carro elétrico? Né? Porque vocês sabem que tem a questão lá da autonomia da bateria. Então, como é algo muito atual, os carros elétricos estão entrando intensamente na vida das pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Chegou a hora. Então, pode ser que caia uma questão dessas. E aí pode ser lá que tem uma bateria, a quantidade de carga, ele pode pedir autonomia, né? O que é autonomia? Qual é a distância que o veículo pode percorrer com aquela carga? Então, fique ligado que isso é um tema muito forte para a sua prova, tá? Bom, a próxima questão, olha só, questão número 3, diz o seguinte. Observa-se na foto a seguir uma descarga típica de um relâmpago em que uma corrente de 2,5 vezes 10 a menos 4 ampere é mantida por 3,2 microsegundos. Observa só aqui o raio, né? Fluindo da nuvem para a Terra. Sabendo-se que a carga do elétron em módulo é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, o número de elétrons transferidos nessa descarga vale, muito bem, um detalhe aqui muito importante antes de resolvermos essa questão. Eu abri a aula fazendo uma pergunta para a Lidiane. Lidiane, você tem medo de trovão? Ela disse que tinha muito medo, lembra? Que inclusive quando criança se escondia embaixo da cama, e ela disse que até hoje tem medo. E a gente viu, né, quando o barulho do trovão surgiu aqui, olha aí, né, o medo que a Lidiane teve. Gente, o que é o trovão? Qual é a diferença que existe entre raio, relâmpago e trovão? Vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples. Atenção. Quando uma nuvem se forma,
o atrito das suas moléculas faz com que elas se eletrizem. Então, geralmente, uma nuvem se eletriza positivamente na parte de cima e se eletriza negativamente na parte de baixo. Isso é um mecanismo complexo, mas o fato é que elas se eletrizam dessa forma, ainda não é consenso, mas o fato é que as nuvens se eletrizam. Perfeito? Tranquilo. O que é que acontece? Quando a quantidade de cargas aumenta muito em uma nuvem, atenção, o campo elétrico gerado entre a nuvem e o solo se torna tão grande, mas tão grande, que ele pode romper uma coisa chamada rigidez dielétrica do meio. É o campo elétrico máximo para que um meio permaneça ainda isolante. A partir desse valor, ele se torna condutor. Então, quando esse campo elétrico, que é chamado de rigidez dielétrica, é ultrapassado, nós vamos ter um fluxo de cargas muito intenso, que geralmente vão fluir da nuvem para a Terra. Isso é o raio. O raio a gente não vê, você não consegue ver esse fluxo de cargas. Ô Sandro, o que é o relâmpago? Porque o relâmpago eu vejo. Eu achava que raio e relâmpago era a mesma coisa. O que é o relâmpago? Quando essas partículas fluem da nuvem para a Terra, elas se chocam violentamente com as moléculas do ar. Daí o que é que acontece? Das aulas de química vocês já aprenderam que os elétrons, ao receberem a energia, eles são excitados a níveis de energia superior. E aí eles devem retornar ao nível fundamental, devolvendo essa energia na forma de quê? De luz. Então são emitidos fótons de várias cores. Todas as cores juntas dão o quê? O branco. Por isso que o relâmpago é branco, porque são emitidos fótons de infinitas cores. Então o relâmpago é a luz emitida por causa dessas transições eletrônicas. Ô Sandro, então o que é o trovão? Como esse fluxo de cargas é muito violento, o atrito é tão grande, mas tão grande, que o ar superaquece ao redor do raio e aí você gera uma onda de choque chamada de trovão. Ou seja, o trovão nada mais é do que o barulho produzido pelo superaquecimento do ar. Apesar de dar medo, porque é muito intenso, o barulho é ensurdecedor, ele é totalmente inofensivo. Então fica aí a dica para vocês, a diferença entre raio, relâmpago e trovão. Beleza? Vamos voltar aqui para o problema. Então o problema está dizendo que uma corrente de 2,5 vezes 10 à quarta ampere é mantida por 3,2 microsegundos, tá? Então nós temos essas duas informações aí. Aí ele deu a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e ele quer o número de elétrons que são transferidos nessa descarga. Então, como é que eu começo a resolver esse problema? Primeiro, eu vou anotar meus dados. É muito importante que você organize seus dados. Então, ele deu a corrente, que é 2,5 vezes 10 à quarta. Ele deu a intensidade da corrente elétrica, que é 2,5 vezes 10 à quarta ampere. Ele deu o tempo da descarga. Olha como a descarga é muito rápida, né? 3,2 microsegundos. 3,2 microsegundos. Lembre-se que micro significa 10 a menos 6. Então, 3,2 microsegundos é o mesmo que 3,2 vezes 10 a menos 6 segundos. E ele deu também a carga do elétron, cujo módulo é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Sandrão, como é que eu começo a resolver esse problema? Pela fórmula que nos permite calcular a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, I, vai ser igual ao módulo de ΔQ sobre o módulo sobre ΔT. Ele deu a carga transferida? Não, mas ele quer que a gente encontre o N, né, o número de elétrons. E ele deu a carga de cada elétron. Então, isso significa que I vai ser igual a ΔQ, e ΔQ vai ser o número de elétrons que são transferidos multiplicado pelo módulo da carga elementar, ou seja, a carga de cada elétron. Tudo isso dividido por ΔT. Então, eu aconselho você isolar o que ele está pedindo, que é o N, tá? Então, por exemplo, ΔT está dividindo, passa para cá multiplicando, o módulo da carga está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, quando você reorganizar isso aqui, N vai ser igual a I vezes ΔT, tudo isso dividido pelo módulo da carga elementar.
O que é que você tem que fazer agora? Você tem que substituir os valores. Então, N vai ser igual a intensidade da corrente elétrica, que é 2,5 vezes 10 à quarta, vezes qual é o tempo da descarga? 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Deixa eu te dar aqui umas dicas fantásticas. No lugar de você perder tempo multiplicando 2,5 por 3,2 e depois dividir por 1,6, faça o seguinte: quanto é 3,2 dividido por 1,6? É 2. Aí, ó, 3,2 dividido por 1,6 é 2. 2 vezes 2,5 vai dar quanto? Vai dar 5. Então, isso quer dizer que N vai ser igual a 5. Sandra, e agora o que é que eu faço? Como é que eu multiplico duas bases iguais? Você multiplica duas bases iguais, como? Você repete a base e soma os expoentes. Só que quando você somar 4 com menos 6, vai ficar menos mais com menos dá menos, e aí 4 menos 6 dá menos 2. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 19. Ô Sandro, o que é que eu faço na divisão de bases iguais? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então você vai pegar o expoente de cima, que é menos 2, e vai subtrair do de baixo, cuidado, que é negativo. Então, menos com menos dá mais, e aí menos 2 mais 19 vai dar mais 17, e aí o número de elétrons transferidos nessa descarga elétrica vai ser 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons, e aí a resposta correta vai ser a letra A. Beleza, galera? Show de bola? A gente encerra por aqui. Não percam que nós vamos seguir com a eletricidade e, sem dúvida nenhuma, juntamente com ondas, são os temas mais importantes para essa prova. Valeu, um abraço a todos.